Agora convido à tribuna o doutor Marcelo Ribeiro para o uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra, senhores ministros. Marcelo, Em primeiro lugar, microfone. quero me associar às homenagens feitas ao eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, pelo seu aniversário, e também à cidade. Microfone. Ao ministro Antônio Carlos Ferreira, pelo seu aniversário, e também ao aniversário das cidades de Recife e Olinda. Com todas as vênias ao eminente advogado que me antecedeu, o caso não foi contado aqui da tribuna, né? Como não houve relatório, acho importante contar o caso. O que acontece? Era um procedimento padronizado, já antigo, que aconteceu várias vezes. Tem nada a ver, o eminente advogado fala de recuperação judicial. Esse termo não é usado em nenhum acordo, hora nenhuma. Esse assunto não foi debatido, nunca ninguém falou desse assunto nesse processo. Então, isso só vem confundir essa outra turma. O que acontece? Num procedimento padronizado, antigo, que existia entre o Banco Daycoval e as empresas em questão, a empresa controladora pedia empréstimos ao banco e as controladas concediam autorizações vinculadas a esse empréstimo. Essas autorizações eram para quê? Para sacar da conta das controladas dinheiro que havia no Banco Daycoval ou de suas aplicações financeiras. Esse dinheiro era depositado não para o Banco Daycoval, mas na conta da controladora. Então, esse era o procedimento. Muito bem, isso funcionou normalmente. Eram concedidos os empréstimos, quando terminava de pagar, devolvia essas autorizações, tudo isso está no acordo. Devolviam-se essas autorizações. O que aconteceu? Quando deu errado, quer dizer, vinha fazendo isso há anos, quando deu errado, porque a controladora não pagou o empréstimo, e aí incidiu essa autorização, criou-se a situação de fato para incidir essa autorização. Nesse caso, então, começa a briga das controladas, dizendo que não querem pagar, não querem se submeter a esse saque que foi autorizado expressamente por elas. Expressamente, o acordo diz isso expressamente. Muito bem. O recurso especial, ele começa dizendo que houve violação ao artigo 1022. Isso não é verdade, o acordo tratou de todos os assuntos, havia sido anulado a primeira vez pelo eminente relator, que designou os pontos sobre os quais o acordo deveria se manifestar. O acordo salientou cada um desses pontos, destacadamente, examinou tudo que era para ser examinado. Então, não há aí nenhum problema em relação a isso. Um fato aqui interessante, porque uma das questões que eu irei abordar é sobre uma suposta falta de representatividade, representação das pessoas que assinaram essas autorizações. Além deles terem plenos poderes, as procurações foram outorgadas, o acordo examina isso, é matéria de fato, saber se foi outorgado ou não foi, mas, de qualquer maneira, como isso está no RESP, estamos examinando, o acordo ainda faz uma observação. Os administradores da controlada e da controladora eram praticamente os mesmos. Para se ter uma ideia, a presidente da controladora, que chama Rede Energia, era a mesma presidente da SEMAT, que era as Centrais Elétricas do Mato Grosso. Muito bem, o Tribunal ACOR começa afirmando o comportamento contraditório da parte contrária. Diz o seguinte, eu peço vênia para ler um pequeno trecho. É incontroverso nos autos que, durante anos, outros negócios jurídicos foram realizados pelas partes, cujo modus operandi sempre foi idêntico. Ou seja, as controladas emitiam documentos semelhantes. Enfim, quando a mutuária, de fato, tornou-se inadimplente e as transferências foram realizadas, as controladas agora querem questionar, contrariando o comportamento anterior que sempre lhes favoreceu. Então, o comportamento contraditório aqui é claro. Sempre se praticou, nunca se questionou. Quando não houve o pagamento, se resolveu questionar. Agora, imaginem, vossas excelências, que são pessoas experientes, um banco ia fornecer um empréstimo de 100 milhões de reais, 102 milhões de reais, sem nenhum tipo de garantia. Quer dizer, um aval, isso aí foi representado numa cédula de crédito comercial, depois tem umas questões jurídicas sobre isso, sem nenhuma garantia, sem nada. É evidente que essas
autorizações serviam como isso, serviam como que se assegurasse que o banco iria receber, finalmente, aquilo que emprestava. Muito bem. O recurso especial alega que as autorizações de transferência não seriam válidas, porque não teria procuração. O que o acórdão diz sobre isso? Matéria de fato também. Através da prova documental, súmula 7, não haveria dúvida de que as controladas, dentre elas a hora agravada, autorizaram a instituição credora a resgatar aplicações que com ela mantinham e a transferir os recursos para a conta da controladora. Quer dizer, não há nenhuma dúvida. Não fosse quitado o mútuo, haveria a possibilidade desse saque. Vem agora, prosseguindo no recurso especial, se afirmar o seguinte, que a Lei 10.931 estabelece algumas condições sobre a cédula de crédito comercial, que é um título de crédito. O que o acórdão, o recurso especial sustenta? Que essa autorização deveria constar da cédula de crédito comercial. E como não constou, ela não seria válida. Ora, isso só seria necessário se tratasse de uma garantia da cédula, algo ligado àquela cédula, para que pudesse circular. Então, essa autorização de que o Banco da Ecoval pudesse sacar o dinheiro nas contas da controlada ou aplicações, se essa autorização fosse transferível a terceiros por meio do endosso dessa cédula de crédito ou coisa semelhante, realmente precisaria constar. O que o acórdão diz sobre isso? Diz o seguinte, não se tratou de garantia cedular, e afirmou, se decidiu que as autorizações de transferências foram emitidas em garantia do adimplemento do mútuo. E aí eu faço aqui a observação. Uma coisa, evidente, pedindo até desculpas por falar uma coisa tão óbvia. Uma coisa é um negócio entre o credor e o devedor. O credor emprestou o dinheiro, o devedor deve pagar. Outra coisa é a cédula que é emitida. Eu pego um empréstimo e emito uma nota promissória. Eu já sou tão velho que eu nem sei se existe mais a nota promissória. Mas, enfim, é o exemplo que me surge agora. Essa nota promissória, para que ela possa ser endossada, para que ela possa ser transmitida, tem lá todos os requisitos. Agora, o meu crédito, a minha dívida, se eu for credor ou devedor, é uma relação que eu tenho com o credor. Então, essas autorizações diziam respeito a esse mútuo, nada a ver com a cédula. E isso é que o tribunal deixou muito claro, dizendo, foram emitidas em garantia do adimplemento do mútuo, mas tratando de garantia extracartular, quer dizer, não tem nada a ver com a cártula, com a cédula, delas não se exigem as mesmas formalidades necessárias à emissão da cédula de crédito bancário. E acrescenta, as cédulas estavam garantidas apenas e tão somente por aval de pessoa física, ou deixando bem claro que essas autorizações não diziam respeito à cédula. E diz novamente, pedindo desculpa, não é só porque o acórdão afirma claramente, resta confirmar que as autorizações de transferência sempre estiveram vinculadas aos mútuos, e acrescentando que referidas autorizações eram emitidas por diversas controladas, de modo que os mútuos tomados pela controladora antes da emissão da carta de autorização estavam garantidos por aplicações financeiras, etc. Então, como se vê, essa questão, que é uma questão simples, ela é agitada no recurso especial como se fosse assim, uma grande coisa. Que, aliás, aqui na sustentação anterior, se for em fraude, foi uma coisa que data vênia, isso não passou nem perto do acórdão. O acórdão nunca tratou desse assunto como fraude. O que se alega é até engraçado. Aparece um papel lá autorizando. Ah, não sei o que é isso. Não sei que papel é esse. Quem assinou não tinha poderes para assinar. Ah, se alega assim, o estatuto não permite. Isso, quando já tinha feito isso várias e várias vezes, como diz o acórdão. E quando, na verdade, afirma aqui, que o estatuto social não permitiria esse tipo de transferência. Diz aqui o tribunal. Tais ponderações não se sustentam, uma vez que, analisando o estatuto da SEMAT, aprovado sem restrição pela ANEEL, dispõe, não se pode conceder fianças e avais, etc., em nome da sociedade, em operações estranhas. Aí diz, não se considera operações estranhas aos negócios e objeto social a concessão de fianças e avais ou assunção de obrigações de qualquer natureza em favor de empresas controladoras da sociedade. É exatamente o caso. O Estatuto prevê exatamente essa hipótese como possível de haver transferência.
Em relação a poderes de quem assinou, o acordo também afasta, afirma que havia os poderes, afirma também tratar-se de venire contra fato próprio, em razão das reiteradas ocasiões que isso aconteceu. Em relação ao vencimento antecipado da dívida, pedindo escusa, né, que são muitos pontos do recurso especial, expressamente previsto no contrato que poderia haver esse vencimento antecipado. E há acordo recém dessa quarta turma de que o rol do artigo 333, que diz hipóteses de vencimento antecipado, não é um rol exaustivo. Então, estava previsto, e houve uma execução, não teve nada a ver, o eminente advogado fala de recuperação judicial, não teve nada a ver com recuperação judicial, isso aqui ocorreu porque houve uma execução de R$3 milhões propostas contra o credor, o devedor, e por isso acarretou o vencimento antecipado. Fala-se ainda que não se poderia oferecer direitos emergentes de um contrato de concessão como garantia, matéria que não constituiu nem mesmo causa de pedir, não se alegou isso na petição inicial. E o acórdão demonstra, com clareza, que os bens referidos a aplicações financeiras não são direitos emergentes da concessão, aliás, com base no artigo 63 do decreto 41019, que diz: os bens e instalações utilizados na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, constantes no inventário tal, esses são os bens essenciais à prestação do serviço, que não poderiam ser oferecidos, não é o caso. Também se alega que é tudo assim, a pessoa toma atitude, faz o negócio, e depois começa a dizer, eu não poderia ter feito por isso, eu não poderia ter feito por aquilo. E aí vem dizer, teria que ter havido aprovação prévia da ANEEL. Não é o caso, mas se tivesse que ter, ela que responda perante a ANEEL, e não perante o banco que emprestou o dinheiro. Finalmente, fala-se em relação de consumo, o acórdão bem afastou, porque aqui não se trata de relação de consumo, e se pretende diminuir os honorários de advogado. Os honorários estão fixados em 10%, que mesmo no Código 73 já se falava em fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou da condenação. Então, senhor presidente, eminentes ministros, espero que seja conhecido, não seja conhecido, e caso seja conhecido, seja desprovido o recurso especial da parte contrária. Obrigado. Agradeço, doutor Marcelo Ribeiro, por sua sustentação. Passo a palavra ao relator.